Olá a todos, então sejam bem-vindos ao Drive, a edição de 2022, uma vez mais aqui no registro online. Portanto, o meu nome é Vítor Queiras, eu sou responsável aqui pela organização deste evento, do Drive. O Drive, Design Related Investigation, trata-se de um ciclo de conferências promovido pela Coordenação do Mestrado em Design, da Escola Superior de Mídia, Arte e Design, da ESMAD, do Politécnico do Porto, com um foco especial nas temáticas da investigação, enfim, nas relações que a investigação tem com o projeto de design, procurando promover um encontro entre investigadores, profissionais e estudantes nas áreas do design. Nesta breve sessão de abertura, estava programado termos connosco aquela sessão portanto, institucional, onde, no caso, a professora Olívia, que é a presidente da ESMAD, daria umas palavras a todos os colegas que se encontram aqui na sessão de hoje. Infelizmente, estávamos a tentar resolver aqui uma situação, mas a professora não consegue intervir aqui connosco, pelo que percebo, está a ouvir-nos. Portanto, um cumprimento também para a professora Olívia, mas ela não vai conseguir intervir aqui. Mas pronto, quer eu, quer o professor Pedro Serapicos, a quem vou pedir também para intervir nesta sessão de abertura, faremos aqui as honras da casa. Portanto, em nome da ESMAD e do Técnico do Porto, agradecer a presença de todos neste evento. Acima de tudo, e de uma forma muito especial, eu queria agradecer a disponibilidade em primeira mão de todos os nossos convidados conferencistas. Portanto, um agradecimento mesmo muito sentido à Nessa Antelmo por estar aqui connosco hoje, também ao Vítor Agostinho, que seguirá, e depois ao Igor Ramos. Aqui da parte da manhã teremos então estas três intervenções, e depois na parte da tarde, com início, portanto, a partir das 15, teremos o Projeto Errata, aqui com a Isabel Duarte e com a Olinda Martins. Também já vejo aqui a Olinda, e também seguiremos depois com a Adriana Floré. Também bom dia, Adriana, também já a vi por aqui. E também terminaremos, portanto, a sessão de hoje com o Henrique Ralheta, portanto, a partir das 5 horas da tarde. Portanto, as sessões da manhã têm início agora às 10 horas e terminam por volta da 1 da tarde. Cada sessão tem digamos, um moderador adstrito, um colega do nosso departamento que fará essa moderação. E digamos que, para entenderem um bocadinho, portanto, cada orador terá cerca de 45 minutos a 50 minutos na sua intervenção, e depois seguir-se-á uns breves minutos de perguntas e respostas, caso exista, espero que exista essa curiosidade no final das intervenções. Portanto, eu, se calhar agora sem mais demoras, passava a palavra, se calhar, ao professor Pedro Serapicos, então o diretor do Departamento de Design, também na qual esta sessão ou este evento se enquadra, para nos dar também aqui umas breves palavras. Pedro. Ok, bom dia a todos, obrigado, Vítor. Serei mesmo muito breve. Queria de facto reforçar o agradecimento a todos os presentes, naturalmente e em particular aos oradores, pela disponibilidade em estarem aqui conosco e obviamente pelo espírito de partilha de conhecimento, que é naturalmente muito valioso para nós. Quero também agradecer aos colegas do departamento pela resiliência e pela motivação na organização destes eventos a um fim de semana. É sempre importante salientar e queria dar esta palavra de agradecimento a todos, porque naturalmente estes são momentos importantes para a vitalidade e para a vida académica da nossa escola ou de qualquer escola, e também para a atualização constante do debate em design. E também queria agradecer aos nossos estudantes que, em véspera de queima das fitas e depois de 2 anos sem festividades, ainda têm o entusiasmo e energia, e penso eu também a curiosidade em estar aqui presentes para, enfim, trocar impressões com designers e debaterem ideias. Enfim, desejo a todos um dia bem passado e que todos possamos desfrutar destes momentos de contacto, ainda que virtuais, mas certamente valiosos para todos nós. Obrigado e bom dia a todos. Ok, obrigado, Pedro, também pela tua intervenção. Estou certo que, apesar de um dia de sol e que se perspectiva muito interessante, a partir desta altura o tempo vai de facto melhorar, parece. Congratulo-me também com a presença de todos, e os estudantes também estão aqui a começar a entrar em mais força. E se calhar sem mais demora, eu ia passar a palavra aqui à professora Rita Coelho para fazer a moderação da primeira sessão com a Nessa Antelmo. Eu queria só, antes de o fazer, pedir a todos os colegas aquelas coisas normais nestas sessões online, portanto, para manterem os microfones desligados durante a conferência, para não interferir com as sessões, naturalmente.
Mas deverão, se assim desejarem, e apelo a isso, portanto, fazerem uso aí do chat ou do bate-papo e do Zoom, para colocarem alguma questão que possam ter e que queiram ver debatidas no final, nos minutos finais, pelos oradores. Portanto, depois o próprio moderador poderá colocar as vossas questões, se vocês não se sentirem tão à vontade para as colocarem pessoalmente. Mas se quiserem colocá-las pessoalmente, também no final da sessão, aí sim poderão depois abrir o microfone nessa altura das perguntas e respostas e pedir para intervir. Serão todos muito bem-vindos. Pronto, então sem mais demoras, passo então a palavra à professora Rita Coelho para introduzir então a nossa primeira convidada. Obrigada, Vítor. Muito bom dia a todos. Muito obrigada também, volto a agradecer a todos os oradores e a toda a audiência. Muito bom dia também à professora Olívia Marques da Silva, nossa presidente da ESMAD. Bom dia, Pedro, diretor do Departamento de Design. Bom dia, Vítor, diretor do curso de mestrado em Design, no âmbito do qual se organiza então esta conferência. É com muita honra e muito prazer que apresento a nossa primeira oradora, a Né Santelmo, com quem tive o prazer de já trabalhar e que tenho a sorte de poder chamar amiga. Olá, Né? E, claro, obrigada por estares aqui também acompanhada pelo designer emergente, o Arthur Leão. Bom dia, Arthur. Apesar de ser do conhecimento comum, vou sintetizar um pouco o trabalho da Né. É Santelmo é designer de comunicação, com percurso já muito bem consolidado e que recentemente foi representada também no projeto Errata, também nossas oradoras da parte da tarde, como vimos. Né Santelmo nasceu em Vila Real, licenciou-se em Design Gráfico pela ESBAP em 82, iniciou o seu percurso profissional com o designer João Nunes, desenvolvendo imagem para marcas como a Portside, a Milanesa, ilustrações para entrevistas a personalidades do Porto no jornal O Independente, em 88, participando também na exposição Nitidez da cooperativa Árvore. Depois foi fundadora com Ana Menezes da PAN Design, em 90, ateliê responsável pela imagem global da Cultura Porto Rivali entre 97 e 2001, que teve projetos editoriais para diversas entidades culturais, como o Museu de Serralves, a Casa Camilo, o Museu de Barcelos e o CRAT. Participou também com fotografia na edição do Público, Opomix, em 2003, ganhou o primeiro Prémio Nacional de Design Published Briefing em 98 e foi representada na Graphics Book 93 e na Graphics Magazine de 96. Continuou a exercer a sua profissão no ateliê Nunes e Pan entre 2013 e 2007, participando na exposição Imprimir da Teca em 2003, realizando também projetos editoriais para o Museu de Serralves, como o livro Meli Castro, de 2006, ou Desenhar à Luz, de 2007. Criou também o projeto de índole mais artística, ou coisas assim, entre 2008 e 2011, um projeto com cursos de artes e crafts para jovens e adultos, com galeria de produtos manufaturados em Matosinhos. Atualmente continua a exercer a sua atividade, é diretora artística da Scopio Editions, um projeto com cerca de 12 anos, desenvolve trabalho editorial para diversas entidades e intervém na comunicação de diversas empresas e instituições. Dos prémios individuais destacam-se o primeiro prémio de embalagem na Bienal Gráfica de Vila Nova de Cerveira, em 88, a representação na Revista Gráfica do Brasil, em 87, a representação no livro Graphics Letterhead, de 89, a representação na edição Dicionário de Personalidades Portuenses do século XX, de Porto Editora, em 2001, e destacar também, como vimos, a sua representação e presença do seu trabalho no projeto Errata e na exposição que esteve patente, então, o ano passado, no foyer do auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto. Né, uma vez mais, muito obrigada por aceitar este convite e obrigado por, já agora também por participares, Arthur. Certamente a vossa apresentação estará repleta de conhecimento valioso e inspirador para os métodos de investigação dos nossos estudantes. Sei que prepararam um vídeo também da apresentação, portanto, quando estiverem prontos, sejam à vontade. Bem-vindos e obrigada mais uma vez. Okay. Obrigada, Rita. Estão-nos a ouvir? Sim, sim. Ok, pronto. Antes de mais, gostaria de agradecer então a Rita Coelho e ao Vítor Quelhas, no fundo foi as pessoas que nos fizeram o convite para participar nesta Drive Design, que também congratulo pela iniciativa. Cumprimentar também os presentes que assistem a esta conferência. Portanto, conforme a Rita disse,
neste momento, ou estes últimos anos, tenho sido diretora artística da Scopio, do projeto editorial Scopio, e é exatamente a apresentação que vamos fazer, é um vídeo exatamente sobre esse percurso, e que vai moldando em determinadas situações, vai explicando para cada publicação métodos criativos, processos de execução, pronto, vai focando determinados aspectos em cada livro de que vamos falar. Pronto, eu tenho aqui uma pequena cábula, mas vou sair de fora. Neste momento tenho aqui comigo o Artur Leão, que é um colaborador editorial do projeto já de algum tempo, mas que, portanto, com quem fiz, em termos de design, o último projeto que vão ver neste vídeo, que é o livro Contrast, que também vos diz respeito, portanto, que é um livro sobre as 10 faculdades em Portugal que ensinam, onde existe o ensino de fotografia, e portanto tem trabalhos de jovens que estão, estudantes, não é, de fotografia, que poderão ser promissores, e portanto dá uma perspectiva do ensino da fotografia, e conseguimos perceber nesse livro uma diferença, quer dizer, em que cada escola se foca mais. É muito interessante vermos isso, porque aqueles são 10, cada uma tem o mesmo número de páginas, e conseguimos, pela leitura global, perceber isso. Pronto, agora questões técnicas. Nós fizemos um filme que tem alguma dimensão. Se houver algum problema ou de audição, portanto o vídeo é sonoro, algum problema de edição, nós fizemos vários formatos. Fizemos outro com menos resolução, e, portanto, caso aconteça que por causa de internet alguém não consiga ouvir, e temos inclusivamente a última possibilidade, que é um filme só visual, em que eu terei que fazer a locução em direto, está bem? Portanto, se não houver feedback, é porque está tudo a correr bem, estão a conseguir ouvir. Se houver algum problema, vamos ter que... tem 20 minutos, está bem? É importante que saibam, porque podem estar a meio e dizer assim, ui, meu Deus, que isto nunca mais acaba. E, portanto, o tempo da apresentação é 20 minutos, sendo que depois estaremos abertos, com certeza, para conversar sobre todos os assuntos, do vídeo e outros. Está bem? Vamos então passar à apresentação. Pedia-vos só que, quando partilhassem, não se esqueçam de ativar a partilha do som. Ok. No ecrã, partilha de ecrã. Ok. Vamos começar, não é, Artur? Só um momento. Só um momento. Share screen, depois temos que fazer isso, não? O projeto Scopio nasceu de um grupo de pessoas, arquitetos, fotógrafos, curadores, artistas e designers com um propósito comum: ter uma frente editorial de publicações capaz de dar relevância à fotografia documental e artística relacionada com a arquitetura, cidade e território. Este projeto adotou o nome de Scopio, que etimologicamente tem como origem um radical grego que significa um instrumento para ver. E desde o início se percebeu a importância de termos uma forte identidade gráfica e um plano estratégico de comunicação-disseminação. O lançamento do projeto aconteceu com uma conferência internacional, On the Surface 2010, com enfoque na interseção entre a arquitetura e a fotografia, e com a participação de nomes tão importantes como Beatriz Colomina e Philippe Dujardin, entre outros. Foi com esta conferência que surgiu o primeiro número da Scopio International Magazine, bem como a sua primeira plataforma online, Scopio Network. Esta publicação foi desenhada para comunicar e explorar temáticas de arquitetura através da fotografia num formato alternativo inspirado nas book scenes.
Foi então criado um novo formato, muito próximo de uma coleção de bolso, de forma a ser transportável e ter uma escala facilmente manuseável, assegurando simultaneamente um aproveitamento significativo de área dedicada às imagens. Esse formato destacava-se em todos os mostruários de revistas pela sua singularidade, parecendo assim mais um pequeno livro, Little Book, do que uma revista tradicional. As livrarias nunca os colocavam no espaço de venda de revistas, mas sim nos locais dos livros de arte. A publicação teve sempre um forte envolvimento de setores académicos, culturais e sociais, em concepções e práticas com especial destaque para as que dizem respeito à fotografia e imagem crítica da arquitetura e do espaço público. Este congresso e a feitura da publicação permitiu-nos entrar no mundo da fotografia e de uma forma mais significativa, através do convívio com diversos autores, vindos do mundo da arte, fotografia, design e arquitetura, bem como da leitura dos ensaios teóricos, projetos e estratégias artísticas que publicávamos. A coleção desenvolve-se através de um tema geral, que neste caso se intitulava Above Ground, que orienta cada um dos seus números anuais através de 3 categorias de interesse, nomeadamente arquitetura, cidade e território. A imagem da capa da revista tinha como base o fotógrafo cujo trabalho era tratado de forma mais desenvolvida nesse número, selecionando uma imagem capaz de suscitar uma forte adesão e simultaneamente comunicar a identidade e temática desse número. Nestes exemplos que apresentamos, as imagens são de Philippe Dujardin, Paulo Catrica e Xavier Ribas, respectivamente. Desde o início, houve sempre uma preocupação em conseguir espaço para que as imagens pudessem respirar e que se alcançasse um equilíbrio necessário entre elas e os textos teóricos. As diversas obras e autores apresentados na publicação transmitiam a riqueza e interdisciplinaridade das relações que é possível criar entre a imagem fotográfica e a arquitetura e arte, sendo a revista organizada por diversas secções, através das quais curadores e editores convidavam autores, falando sobre os seus trabalhos através de diferentes estratégias editoriais, entrevistas, crónica, ensaio teórico e outras mais. Quando a introdução do segundo tema, Crossing Borders, Shifting Boundaries, que iria informar os próximos 3 números, tendo como base a auscultação de diversos colaboradores e leitores da revista, decidimos por aumentar a sua dimensão, mantendo o seu formato e proporção, para reforçar o espaço de comunicação para a imagem e a composição de narrativas visuais. A sua impressão deixou de ser em offset e passou a ser em digital, e isso também influenciou a dimensão escolhida, de forma a conseguirmos tirar o máximo partido da rentabilidade do formato de papel usado por essas máquinas. No caso do número que corresponde à cidade, do tema Crossing Borders, Shifting Boundaries, tivemos também a oportunidade para explorar, para além do novo formato, uma opção de capa dupla. Ou seja, tínhamos 2 importantes secções da revista que eram dedicadas a 2 autores consagrados. Refiro-me então a Paulo Catrica e José Maçãs de Carvalho, e assim foram escolhidas imagens desses autores para ilustrar cada uma das capas. Este aprofundar de temáticas relacionadas com a fotografia levou-nos a prosseguir com os congressos internacionais sobre as temáticas da imagem, e foi também um despertar para o nosso interesse para participar na criação de livros de autor. Criámos então uma coleção de projetos fotográficos e demos início a essa coleção com o livro Being and Becoming, de Virgílio Ferreira. Participar na criação de um livro de fotografia com o seu autor é um trabalho colaborativo por excelência e é também uma fonte de criatividade e entusiasmo. Faz parte dessa experiência, ao escutar todas as expectativas em relação à obra por parte do seu autor, também conseguir interiorizar a ideia primordial que levou à feitura do projeto. Being and Becoming, o ser e o devir, é um conceito inspirado em Heráclito de Éfeso, que considera a mudança em si mesma como um processo e transição de um estado para outro, um terceiro espaço. Este livro, que explora a imigração,
particularmente Portugal para o norte da Europa, tenta representar, através de diversas pessoas que vivem num país sem ser o seu de origem, imigrantes, as suas experiências. Faz isso inspirado na ideia do terceiro espaço, que é o de uma identidade e conceitos híbridos, situado entre o antigo e o novo, bem como a polaridade da vida entre culturas, línguas, paisagens e fronteiras estrangeiras. O formato e design adotado foi o resultado de um trabalho de análise e exploração no qual o autor participou de forma ativa, tendo nós com ele acertado o formato que melhor poderia dar visualização à narrativa, que deixasse respirar as imagens e que permitisse a melhor visualização das imagens verticais, bem como dos dípticos horizontais ou verticais. Era nosso desejo que o livro tivesse uma capa dura, mas que rompesse com as suas formas tradicionais. Assim, a capa abre integralmente e o seu miolo, colado no verso da contracapa, esconde a zona de cozedura com uma tela preta. Chama-se a este processo acabamento suíço. Com estas preocupações, foi estudado uma capa em cartão cinza que foi revestida pelo exterior e interior por uma tela texturada à cor do cartão, quase sugerindo a impressão sobre o próprio. Também para o interior foi escolhido um papel couché volume, com ausência de brilho, mas permitindo uma impressão de grande exatidão. Existiu um exímio trabalho de pré-impressão, sendo que todas as imagens a preto e branco foram executadas em tricromia, sendo assim a impressão final executada a 7 cores, de modo a que as reproduções ficassem muito próximas dos originais. Gostaríamos de dar destaque a outra publicação. Uma conversa sobre arquitetura em fotografia, fotografias de Paulo Rosselli, que pela sua especificidade nos merece atenção. É uma publicação centrada em uma das sessões do El Dueto, que promoveram um debate crítico relacionado com arquitetura, arte e imagem entre arquitetos e fotógrafos, que teve lugar em 2016 na Casa das Artes do Porto. Embora este livro tenha como base a conversa entre Pedro Gadanho e Paulo Rosselli, ele representa muito mais do que a rica troca de ideias entre estes dois autores. De facto, este livro veio confirmar e reforçar a significativa e estreita colaboração entre os autores, editores e designers que havia sido iniciada anteriormente. Agora, através de um novo trabalho colaborativo e apaixonado de design editorial com Paulo Rosselli, o editor, conseguimos uma seleção criteriosa e justa posição de imagens e texto, conseguindo um fluir da narrativa visual, intercalada pelo texto, que surge num outro formato, num outro tipo de papel. O livro tem 3 grandes secções. A primeira é um conjunto de imagens selecionadas representativas do trabalho do autor. A segunda apresenta as imagens que foram usadas durante a sessão, sendo acompanhadas pelo texto. A terceira apresenta os desenhos de estudo que o fotógrafo realizou para determinados projetos fotográficos. São desenhos que informam sobre o processo de trabalho do autor e de como ele registra aspectos importantes das obras e espaços que fotografa. A realização deste livro foi uma experiência inspiradora, permitiu criar uma narrativa visual onde a soma é maior do que as partes, o que permite uma leitura inovadora e uma compreensão mais perspicaz sobre o pensamento, obra e estratégias artísticas da fotografia do autor. Com este livro, o público terá uma visão privilegiada sobre o trabalho fotográfico de Paulo Rosselli e como este se relaciona com a arquitetura e a cidade, bem como sobre as diversas estratégias artísticas do autor e como o fotógrafo apreende o mundo. Para este livro, foi então decidido um formato superior, um livro de capa dura, trabalho que se inspira na arte clássica, mas que o transporta para a contemporaneidade. Procuramos, desta forma, que o design do livro transmitisse o espírito renascentista e contemporâneo do trabalho do autor, porque a fotografia de Paulo Rosselli tem essa marca de transparecer uma grande cultura clássica em termos de compreensão de composição
e uma nova tomada de vista contemporânea sobre as obras de arquitetura e espaço de cidade, onde as pessoas surgem associadas aos projetos de arquitetura icónicos. Para a sua boa execução na gráfica foram pedidas impressões fotográficas aprovadas pelo autor e as imagens foram tratadas na pré-impressão, de modo a que as provas de cor se assemelhassem o mais possível aos originais. Este trabalho foi impresso em papel couché mate de grande qualidade, tendo posteriormente sido protegido com verniz mate. A impressão foi simultaneamente acompanhada de modo a garantir um resultado que correspondesse ao que tinha sido idealizado. Na realidade, todos os livros têm uma história e processo de construção muito próprio. O exemplo que apresento de seguida vai permitir explicar um pouco o processo de concepção e construção de uma narrativa visual em livro, um atlas de imagem em livro, que comunica as viagens, as referências e o pensamento de um arquiteto contemporâneo. Olin, uma reflexão pessoal de Camilo Rebelo sobre a sua experiência de vida e de trabalho como arquiteto. Este livro é uma narrativa não linear, onde memória, identidade e lugares estão ligados uns aos outros de forma rizomática, através de várias histórias sobre a sua vida pessoal e profissional. Também este projeto teve uma forte componente colaborativa. Fomos desafiados com a situação de que teríamos de fazer corresponder a cada imagem um texto também inédito. Era sua vontade que eles funcionassem lado a lado, de modo que a mancha de texto tivesse a mesma importância que a imagem. Esses textos poderiam conter apenas uma frase ou serem até longos. Foi então estudada uma solução que, a partir de apenas 3 dimensões na sua largura e situando-se na maioria no mesmo campo visual, desse a necessária unidade e identidade ao livro. Pequenas frases, que eram manchas de texto mais pequenas, tinham um desenho e localização permitia alcançar um equilíbrio em contraponto relativamente ao peso da imagem da página contígua. Igualmente, o conteúdo destes pequenos textos era tão forte e poético que também era capaz de contrabalançar a força do pensamento mais desenvolvido nos textos de maior reflexão. Foi também escolhida uma fonte de letra que não implicasse diretamente com a imagem. Selecionámos a Saban, conhecida por ter uma boa leitura em livro e, sendo uma tipografia clássica, remetia também estes textos para um campo literário. Atendendo à particularidade de, no livro, em cada spread, existir uma mancha de texto que estabelece um diálogo de complementaridade com a imagem, não só exploramos diferentes escalas e ocupação das páginas pelas imagens e evitar uma possível leitura repetitiva. Criámos para isso spreads que eram apenas páginas brancas, espaços de silêncio que ajudavam a estruturar e dar diferentes ritmos à narrativa. Após várias experiências sobre escalas dos textos, partimos para o terreno. Precisamos das imagens em papel e fisicamente visíveis como um todo. Esta visualização global e relação física com as imagens permitiu-nos olhar para o projeto como um todo, inclusivamente detectar de imediato as imagens que não se ajustam e acrescentar outras novas que não estavam na escolha inicial. Quando começamos a focar e dar maior atenção de forma detalhada, tentando sequenciar a ordem natural de um livro, a página da esquerda e direita, a sucessão das páginas, entram diversos fatores em jogo, entre os quais narrativa e ritmo. Os diferentes ritmos vão marcar a dinâmica da narrativa, influenciando a sua leitura. A particularidade da obra vai informar a criação da narrativa visual, sendo possível adotar e explorar diferentes estratégias. Podemos agrupar 2 ou mais imagens por proximidade, temática ou visual, permitir o isolamento de algumas e situá-las no campo visual direito ou esquerdo, adicionar lado a lado por harmonia cromática, por simpatia ou antagonismo. Para esta criação a que damos muita importância, necessitamos de um espaço físico que permita visualizar todos os spreads do livro a diversas distâncias e ângulos, bem como explorar e trocar ideias entre todos à medida que ensaiamos diversas possibilidades e combinações.
É um jogo, montar, trocar, transferir, retirar e, por fim, fixar as decisões. Após esta operação, o livro está organizado e passa-se à paginação final. All-in desafia os leitores a procurar um sentido nos fragmentos de viagem e projetos que nos mostram, através de imagens combinadas com pensamentos diversos, onde há espaço para a coerência e para o paradoxo e o jogo. All-in é, portanto, em tudo diferente de um livro tradicional, como pode ser compreendido citado nesta passagem de Eduardo Souto Moura, quando escreve sobre All-in, que não é tanto um livro, mas mais um ficheiro, e é por isso que se chama Fichas, tal como Wittgenstein colocou cerca de 700 notas fragmentárias numa caixa, que não foram guardadas para sempre, mas trabalhadas, mudadas e aperfeiçoadas como recortes. Refletindo agora sobre uma outra publicação, pela sua importância e singularidade nos merece atenção, apresentamos a coleção Skopje Newspaper, de Idea Álvaro Siza, Museu de Serralves, com a autoria de Mark Durden e João Leal. A série de Mark e João prossegue examinando o conceito de Le Corbusier através de um passeio arquitetónico não linear, o que ajuda a compreender como Álvaro Siza explorou e relacionou os espaços interiores e exteriores do museu através da natureza do parque onde se insere. O passeio segue os espaços exteriores e interiores do edifício em diferentes cenários e relações com a vegetação do parque, explorando a poética espacial entre a arte e a natureza, o que permite uma maior percepção da relação mágica com o envolvente do parque. É incrível como as fotografias de Mark Durden e João Leal captam as superfícies brancas de Álvaro Siza de uma forma que mostra a sua relação significativa com os elementos naturais, tais como as árvores, as folhas e a relva em diferentes cenários, permitindo que estes parâmetros iluminados surjam como constituintes orgânicos que possuem uma natureza abstrata e poética. As suas séries fotográficas reforçam a ideia de que a arquitetura de Álvaro Siza é uma forma de arte capaz de criar um diálogo com a natureza. Assim, os espaços museológicos complementam o ambiente natural do parque. Desde o seu início, que nestas edições de autor foi estudada a melhor escala, a que tira melhor partido das imagens. Neste exemplo que apresentamos, atingimos a maior dimensão, um formato tabloide que permite a execução de jornais digitais. Vamos terminar esta comunicação apresentando a nossa última criação e produção em livro, o Contrast, que integra 10 instituições de ensino de fotografia no superior, sendo este livro coordenado conjuntamente pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a Escola Superior de Média Artes e Design e a Faculdade de Belas Artes, também da Universidade do Porto. Este projeto conta também com uma plataforma online com o mesmo nome. Um dos aspectos importantes que informaram o design da publicação Contrast e constituíram um grande desafio foi o de equilibrar o caráter aparentemente hermético da publicação, com grande condensação de conteúdos, com a articulação sofisticada, elegante e melódica das imagens e textos, criando assim o necessário contraponto entre estes dois mundos. Na verdade, a riqueza subtil que se concentra neste objeto é fruto de projetos visuais de iniciados e obreiros construídos de forma honesta, apropriando-se e reinterpretando diversas correntes e influências, querendo isto dizer que há uma forma de estar e de fazer proveniente do universo da academia, que é resultado da paixão e da atenção que se dedica à fotografia e à sua problematização como um espectro do acessível, imediato e do oculto intangível. Como designers, fomos em busca de uma energia particular que se manifesta em primeira mão na capa do livro, elemento este que podemos percepcionar como uma espécie de armadura sofisticada que nos agarra não pela sua espetacularidade, mas pelo impacto emocional que nos provoca. É nas leituras dos textos, das imagens e dos grafismos que nos apercebemos das normas impostas e do equilíbrio e harmonia que advém das mesmas, que importam para traçar uma fronteira entre o inteligível e o obtuso. Não encontramos neste livro trabalhado até à minúcia uma vontade de engolir tudo à pressa para saber do que se trata.
Pelo contrário, ele leva-nos a absorver o seu conteúdo com a calma necessária para observar as subtilezas gráficas. É o espírito que tenta contrariar os ritmos da voragem da nossa sociedade contemporânea. Este é, acima de tudo, um projeto importante porque tenta levar para o universo da esfera pública a realidade da prática fotográfica académica, servindo como um trampolim para a visibilidade internacional dos projetos de fotógrafos e artistas emergentes. Pronto, agora vamos tirar. Stop share. É isso, não é? Sim, está ótimo. Olá, espero que todos tenham ouvido bem. Ok, good. Sim, estivemos muito bem, ouvimos muito bem. Ótimo. Sim. Né, e Arthur, eu tenho já 2 perguntinhas para vocês, pode ser? Motivada também por este último trabalho que apresentaram. A primeira é, comparativamente à primeira edição do Contrast, realizada apenas por ti, né? Como é que foi a experiência de trabalhar com este designer emergente, o Arthur, nesta segunda edição do Contrast? Ora bem, para mim foi mesmo uma lufada de ar fresco, é um termo que posso usar, porque na realidade já tinha, portanto, reiniciado este projeto do Contrast, que era a segunda edição, e quando nós temos uma edição já executada da mesma temática, o livro não vai ter grandes alterações em termos nem formais, nem de capa, nem... portanto, estava um bocadinho a pensar que o que é que poderia fazer para dar a renovar. Tinha pensado, inclusivamente, alterar imenso o interior. Entretanto, o Arthur, que ficou livre do seu mestrado, começou a trabalhar mais intensamente comigo e estivemos a analisar e realmente pensámos que não havia, que deveríamos pegar um bocadinho, exatamente porque é uma espécie de uma coleção, não é? Não mesmo focar naquele, mas trabalhá-lo de uma forma bastante diferente. E foi isso que aconteceu, portanto, com uma nova energia, e realmente, pronto, estou muito satisfeita, mas eu acho que até vou dar a palavra agora ao Arthur para ele falar um pouco do que é que sentiu quando entrou nessa obra e realmente a volta que demos ao assunto. Está bem? Sim, eu penso que aquilo que nós fizemos foi identificar e pegar na matriz da edição anterior, no fundo desconstruir essa matriz e trazer um pouco dela para este novo livro, no fundo as partes que interessavam mais, e criar um novo discurso visual, com uma nova forma de trabalhar o texto, a sequência entre as imagens, a forma como as imagens se ligavam, e acho que foi basicamente isso. E foi uma experiência muito rica, obviamente. Mas e houve aqui uma coisa engraçada, que é a questão dos separadores que existiam anteriormente, que havia quem vir o livro anterior, não é? Que tinha um separador preto por faculdade, do lado esquerdo, em que indicava a escola, do lado direito, e houve aqui uma subversão, e foi um certo gozo que tivemos os dois a desconstruir essa forma, porque essa forma realmente era muito hermética, era uma forma muito marcante, e portanto vocês com certeza depois vão ver o livro, e no filme se vê, começámos a articular aquela mancha preta de diversas formas, quase que chegando a uma tarja realmente quase daquelas de homenagem, aquelas tarjas que se usam para colocar uma medalha, e portanto brincámos com isso, e foi muito, e aquela pequenina forma, aquele triângulo que surge no fim, foi repensado, Sim, experimentado. Está cheio de elementos simbólicos. Exatamente. Muito bem. Eu ainda tenho depois outra questão, mas vou passar a palavra à professora Olívia, que quer fazer uma questão. Força, professora Olívia. Quando quiser. Olha, eu peço desculpa, não sei se me estão a ouvir.
Estamos. Pronto. Peço imensa desculpa, antes de mais bom dia, eu estou sem imagem, tenho aqui um problema com o meu novo computador, mas queria agradecer não só a todos os participantes do Drive, em particular, nomeadamente os convidados e os restantes e os organizadores. E o Drive tem aqui uma ligação muito grande entre aquilo, ou a grande perspectiva é muito de estarmos a falar de design e design com ligação à investigação. E exatamente aquilo que foi apresentado agora pela Nesta Antelmo e o Arthur, que já conheço há algum tempo também, como sabem, temos partilhado muitas publicações, estava-me a lembrar há pouco das publicações digamos que já tem alguns anitos, nomeadamente com os nossos alunos de mestrado, as novas topologias e a questão da Asprel, enfim, variedíssimas oportunidades que houve de publicar a relação, digamos que é na área da investigação, do ponto de vista da prática artística, com a parte mais teórica, não é? Portanto, este vídeo que eu agradeço imenso, é precioso, nesse Antelmo e Arthur, porque nos dá aqui uma visão muito clara daquilo que é o grande respeito, digamos, pela obra do autor, neste caso do fotógrafo ou do arquiteto, e o próprio designer. E essa é uma das preocupações, eu na qualidade de fotógrafa também, que ao longo dos meus anos, nas variadíssimas relações que tenho tido com designers, nem sempre é possível. E, portanto, eu aqui gostava de realmente reforçar esta ligação, muitas vezes fácil, com esse Antelmo, de conseguir publicar algo que seja nosso, em que nós nos identificamos ou um coletivo se identifique e aquilo que resulta disso. Obviamente, como percebemos por este vídeo, é muito claro esse trabalho intenso, não é, que há entre uma coisa e outra. Por outro lado, dar aqui, digamos, os parabéns ao Pedro Leão, que tem estado por trás também de muito deste processo de Ascópio e que tem estado numa ligação muito direta com a ESMAD desde o início, que tem a ver também com esta possibilidade de haver tantas e diferentes publicações. Vimos há pouco uma publicação no Mark Derden e do João Leal, num formato completo tipo jornal, não é? Um formato muito maior, sendo que já houve essas publicações também com alunos da escola e, portanto, com uma temática específica que tem a ver também com a questão, digamos, de desenvolvimento mais da investigação na fotografia. Portanto, era esta, não era propriamente uma pergunta, porque já muitas vezes temos falado, mas de reforçar, digamos, o interesse que neste caso, esta apresentação foi importante, quer para os designers, quer para os fotógrafos. Eu vejo aqui muito pouca gente da área da fotografia, mas teremos que divulgar depois, mais tarde, se calhar na escola também, esta importância que há na relação entre o design e a própria fotografia, em particular com as publicações e o que é que isso pode originar em termos de investigação. Portanto, os meus parabéns, quer à ideia de a ter convidado, quer nomeadamente ao próprio Drive, que tem um grupo também hoje de colaboradores e participantes muito importantes, e portanto deixo aqui o agradecimento ao Vítor Calhas e ao diretor do departamento e ao Pedro Serapicos. Muito obrigado, para já era só isso. Obrigada, professora Olívia. Desculpa, obrigada, Olívia, também. Estão a ouvir, então? Sim, sim. Okay. Obrigada, Olívia. Também tem sido sempre um prazer e pronto, e falando através da Scopy, não é? E a Olívia falou no Pedro e pronto, mas no fundo somos aqui uma equipa e sempre foi muito, muito entusiasmante trabalhar com a Olívia, com a ESMAD e com todas as pessoas. Pronto, e acho que temos feito realmente ao longo destes anos trabalhos e temos vindo a aprender a comunicar muito bem uns com os outros e conseguir o máximo conseguir os objetivos que pretendemos, não é? E obrigada pelo que falou sobre nós. Pronto. Até já, desculpa, Rita. Sim, sem dúvida, é um trabalho sempre muito colaborativo e daí surgem muitas vezes sinergias e uma investigação mais maturada. E também isso se calhar tem a ver com a minha tal segunda pergunta que eu aproveito para esclarecer, porque acho que faz sentido, e aproveita
não só as palavras da professora Lívia e as vossas próprias do vídeo que apresentaram, quando falaram sobre o projeto Contrast, que é em conjunto, que tem o seu próprio website. Como é que veem então o espaço, não só o espaço presente e o espaço futuro do livro, enquanto artefacto impresso, que merece tal cadência mais pausada de fruição, de maior imersão, um meio quente, como dizia o Marshall McLuhan, não é? De devoção, de dedicação, tal como o método de investigação necessita, não é? De maior calma para ter a densidade necessária. Isto num mundo cada vez mais voltado para o digital e para a rapidez e para o imediato. Será que está no tal terceiro espaço que vocês falavam de transição? Como é? Gostava de saber a opinião de vocês dois. Eu acho que, apesar de tudo, para se compreender e para se desfrutar deste projeto, é preciso abrir todo o leque, não é, de possibilidades em termos de formatos que ele tem vindo a adotar. E portanto, é preciso mergulhar nesses diversos formatos e tentar, no fundo, apreciá-los de maneira diferente, com tempos diferentes, com formas de olhar diferentes, e acho que, apesar de tudo, é isso. Eu estou perfeitamente de acordo com o Arthur. Penso que o livro não acabou, nem vai acabar. Somos de gerações somos diferentes, não é? Mas isso, acho que há realmente diversos suportes, diversas formas de vermos as coisas, e todos nós sabemos isso, não é? Podemos ver numa plataforma, podemos estar numa viagem, ver no telemóvel, também podemos pegar num livro, sentir o papel, cheirar o papel, tocar. É engraçado que este livro, por exemplo, este Contrast, o último livro que apresentámos, quando passamos para a mão de alguém, o que eu gosto de ver é a sensação, e as pessoas agarram, mexem e dizem, isto é o seu formato, que é realmente muito agradável, não é grande, não é um livro amigável, não é? Se pega, e depois sentem a textura, depois olham a cor, depois veem a cor do lombo, do miolo, não é? De preto. Assim, mas isto aqui é diferente, que engraçado para as crianças. Portanto, não acredito que olhem, por exemplo, para a plataforma ou para ver um PDF ou da mesma forma. Pronto, isso é uma questão, é mesmo sensorial. A outra questão que também acho, em termos do livro, há uns anos saiu um livro, muitos designers conhecem, não é? The End of Print. Agora esqueci-me, mas não faz mal. Em que realmente o livro... David Carson. Exato, que o livro de David Carson, não sei, que ia acabar, e realmente já lá vão muitos anos, o livro não acabou. Inclusivamente, eu por acaso, pronto, vou dar esta informação porque acho que especialmente realmente para os colegas, designers que estão a fazer mestrado, eu trabalho com uma gráfica, tenho que falar nisso, muito, muito boa, eu e muita gente, não é? Que é a gráfica Meia de Ouro no Porto, que tem realmente uma abertura aos designers, fez isso há alguns anos, muito grande. E eu posso dizer, quando lá estou, vou lá muitas vezes, não é? Que estou a assistir a impressões e vejo muitos outros livros a serem impressos. E portanto, eu dava por ali e dizia, e este quem é? Isto que é? Este que é? Pronto. E realmente apercebi-me. Entretanto, eles têm um Instagram, qualquer pessoa pode ir lá ver, não é? Instagram da Meia de Ouro, tem imensos livros. Se vocês, realmente uma pessoa fica espantada, e a qualidade gráfica dos livros. Eu, por acaso, estou muito contente com esse, porque vale a pena ver a diversidade, e eu pensei, e com isto uma pessoa percebe que o livro não acabou. E cada vez mais livros, e os livros normalmente já não são só de imagem, realmente têm muito, ou juntam artes, juntam poesia, juntam literatura, ilustração, fotografia. Portanto, realmente acho que o livro, e em termos das plataformas, também é muito visível, também vejo imenso, não é? Sites e pronto, acho que tudo é possível e é preciso. E também o tempo, que não é, temos falado, o tempo para ler, porque uma das coisas
que se passa, aliás, vê-se isso em termos, não é, de estatísticas dos jovens portugueses de não lerem, isso é mesmo muito mau, é Um muito flagelo. é ler literatura, ler livros, aculturar-nos, não é? Como também é bom ir ver uma exposição, como ir ver um filme, como ir a um concerto, como falar com outros, como visitar os colegas de outras áreas, como pronto, tudo isso é muito importante para um desenvolvimento e pronto. É verdade. Exatamente. É verdade. Ok, fica com mensagem. Verdade, sem dúvida. E nesse sentido também, se calhar, aproveito para vos perguntar se como é que é o vosso processo, se é não só em termos de inspiração, como é que ocorre, se é sempre uma metodologia muito linear, repetível, contínua, ou se é um processo mais disperso, portanto, pensando também na nossa audiência, então, constituída pelos estudantes de mestrado, que estão a desenvolver a sua investigação, mas também aqueles que estão já de olhos postos na profissão, pergunto, por outro lado, também se a investigação não estará sempre presente no trabalho profissional. Posso começar depois? Eu acho que a investigação está sempre muito presente e eu até, uma das coisas, por exemplo, dos livros, em relação aos livros, que mais me motivam, alguns, a maior parte são muitos são os que apareceram, não é? Em que nos obriga, antes, por exemplo, de pegar numa obra, a investigar e saber, por exemplo, o caso do Olin, em que realmente todas aquelas premissas, nós tínhamos que procurar informação que nos ajudasse, que nos desse um contexto cultural mais enriquecedor, que foi o caso, por exemplo, de lembrar do Atlas, do Abifar, esses nomes às vezes é mais... mas desse atlas de imagem e quando se vai procurar, e hoje em dia temos a internet, não é? Podemos procurar milhões de coisas em milhões de sítios, e realmente é tão enriquecedor ver esses mapas, a forma como eles surgem, aquilo como... E ao fazer um livro, nós sabemos que um livro não é um mapa, não é? Portanto, e como é que vamos então fazer quase que transmitir um mapa, mas em livro, a sequência? E essa parte é tão enriquecedora. Isto é mesmo concretamente em relação ao processo, não é? Quem diz isso, ver livros de outros autores, como é que resolveram determinadas questões, ir a bibliotecas, eu faço muito isso, por exemplo, ir a Serralves, não há muitas, infelizmente, não é, de livros de arte, de arquitetura e fotografia, mas às vezes paro mesmo e digo, vou passar a tarde na livraria a ver coisas, e não tem a ver com o design, tem a ver com uma abertura mental. Muitas vezes vou ver os livros de arte, ou vamos ver os livros de pintura, o que existe lá. E é tudo tão refrescador, não é? Pronto, irmos a uma dança contemporânea, são outras coisas, parece que não vai trazer nada, mas vai. É luz, é ritmo, é ciência, tudo se interliga completamente. Eu acho isso. Agora o Arthur tem outras influências, tem inclusivamente em termos musicais. Sim, quer dizer, toda a experiência é importante, no fundo, para enriquecer o processo de trabalho, mas eu acho que nós, por exemplo, ouvimos muito jazz quando estamos a trabalhar, acho que é algo importante de frisar. E portanto, o nosso processo é muito influenciado pelos ritmos dessa mesma música, não é? Ouvimos muito autores mais recentes, tipo Nicolas Conte ou Till Brunner, ou mesmo Hiromi, que é uma pianista que mistura música clássica com jazz e pronto, no fundo somos muito contaminados por essa música no processo. Muito bem. E inclusivamente este vídeo então também teve um som feito por ti, não foi, Arthur? Muito bem. Banda, sim. Muito bem, da tua banda. Não sei se há mais alguém que queira perguntar alguma questão, porque senão eu estou aqui cheia de vontade também de... Tenho uma questão. Sim, força, Pedro. Viva, em primeiro lugar, obrigado pela excelente apresentação, muito enriquecedora para todos nós.
e gostei bastante do trabalho que já conhecia, por ter manuseado, mas explicado pelos autores ganha realmente outra dimensão. A minha pergunta tem a ver com a questão da autoria que a professora Lídia há pouco também falava, e de saber como é que é articular, no fundo, este tripé de autorias, em que temos, de facto, neste caso, o arquiteto, Cisa Vieira, não é? Depois os fotógrafos e em última instância, a autoria do designer. E a minha curiosidade é saber como é que o designer se posiciona, do ponto de vista autoral, no meio deste diálogo, desta conversa. Ora bem, se for em termos autorais, temos aqui, por exemplo, em relação a Cisa Vieira, não, para além de apresentar o livro no final, portanto não houve aqui uma ligação entre o designer e o arquiteto. Não houve, até porque ela é uma pessoa muito ocupada e, portanto, inicialmente. O que aconteceu foi uma grande ligação entre o designer e os fotógrafos, isso sim. E sobre a sua perspectiva, até porque eles são, não é, portanto, sabem o trabalho que estão a desenvolver, sobre a luz. Eles têm outro jornal que também saiu, outro newspaper, que é sobre a Faculdade de Arquitetura, em que o âmbito é diferente, eles trabalham mesmo a luz é o tema principal. Aqui é realmente aquela ligação do museu com a natureza e como é que, portanto, todo o texto que nós fizemos, no fundo, foi escrever em palavras o seu propósito, não é? O propósito dos fotógrafos. Portanto, nós estamos muito ligados ao projeto com o fotógrafo, realmente, e não propriamente com a obra em si. Agora, em termos autorais, no fundo, cada um assina as suas coisas, não é? Como design, portanto, há a Scopio, que no fundo é a própria editora e é responsável inclusivamente pelos textos e quem vai selecionar também para escrever sobre, portanto, curadores, pessoas que depois enriquecem a narrativa e a publicação. O livro, a publicação. Exatamente. E no fundo é uma espécie também de uma chancela. Portanto, nós neste momento temos tanto cuidado com as publicações que fazemos várias, temos feito inclusivamente para internacionais, não é? Pessoas que nos pedem lá de fora para realizar, é uma chancela. Depois a autoria do design, que aí quem o fizer será, não é? Eu sou diretora artística, ultimamente tenho feito o design dos livros e neste caso, por exemplo, do Contrast, o design já está assinado por 2 pessoas. Pronto, e se for outra pessoa sem ser eu, há de ser, não é? E eu estou sempre como direção criativa. Pronto, penso que respondi, mas não trabalhei diretamente com o arquiteto, que tenho pena. O que temos pena, seria interessantíssimo um trabalho desde o início, mas isso era difícil. Obrigado. Nada. Tinha também uma questão. Olá. Muito bom dia. Adorei a vossa participação e a presença do vídeo, que foi bastante esclarecedor, um bocadinho do processo, e exatamente por isso me foi surgindo a pergunta, ou seja, já estávamos a falar agora, neste momento, sobre este diálogo entre o fotógrafo, o designer, sobre a questão da autoria e de que maneira é que nós tomamos algumas decisões e vamos acompanhando o caminho de perceber um objeto na sua totalidade, não é? Fiquei por isso curiosa em perceber, num território onde normalmente a fotografia se apresenta numa escala maior, como é que se navegou e como é que se percebeu, não é, ao longo do seu trabalho, que a primeira edição do Scopio fosse mais num formato de bolso, desse conforto. É uma revista, porque a fotografia normalmente está habituada a outra escala. Como é que se dá esse diálogo entre as pessoas, respeitando, lá está, o território de cada um? Obrigada. E esse salto, não é, Marta? Esse salto. Muito bem. Ora bem, esse salto foi um salto de 12 anos também. É um grande salto. E o primeiro formato corresponde ao nascimento, não é? Portanto, fizemos essa tal conferência, da qual resultaram conteúdos muito enriquecedores, e esse formato foi discutido entre as pessoas que na altura iniciaram esse projeto, que eu posso dizer que eram arquitetos,
fotógrafos e designers e também curadores. E, portanto, estudámos isso em conjunto e foram feitas experiências, maquetes, pequeninas maquetes, colocadas em capa line. E, portanto, houve esse interesse de fazer essa revista pequena, um bocado inspirada, porque nós também fizemos mais ou menos para essa altura, ou integramos um grupo internacional das bookzines, portanto, em que tivemos essa exposição cá na FAO no Porto, e, portanto, realmente tudo edições de autor, pequenas, com dimensões, e achámos mesmo interessante aquele formato, porque era uma coisa que metíamos no bolso. Podíamos ir, não é, de comboio, ver a revista, andar com ela na carteira, abrir e fechar, rodar, a machucá-la inclusivamente, porque ela é tão espessa e pequena que por mais que... Fiz aí uma cópia pequenina, aquela já é aquela, tá? É mesmo muito pequena e muito agradável. Pronto, ela era feita em crochê, até brilhava, aliás, vocês estão a vê-la aqui, não é? Pronto. Mas ela é mesmo, pode-se fazer, olha, não parte. É muito agradável, mete-se debaixo do braço e mete-se na carteira e achamos muita piada. Aliás, ela teve muito sucesso. Nós chegámos a ir a alguns acontecimentos, que há especialmente em Lisboa, que são aquelas feiras de revistas de arquitetura e de editores. E pronto, ela quase que esgotou. É uma revista realmente... Pronto, saía fora de tudo, e como dissemos, realmente nas livrarias, porque ela é uma revista, é magazine, mas eles pegavam, e nunca colocavam nos magazines, colocavam nas zonas dos livros, pronto. E saíram 3 números em 3 anos com este formato. Claro que quando foi o tal terceira edição, que nós falámos do outro ciclo, às vezes questionavam, mas isto realmente é um bocado pequeno, as minhas imagens talvez precisassem de ser um bocado maiores, portanto íamos falando, auscultando, e foi aí que surgiu o tal formato um pouco maior. Sendo que eu, como gráfica e com uma escola, vá lá, de exatidão e de poupança, que já vem, eu comecei a trabalhar em 1983, e havia muito essa situação, isso como sempre, nós não vamos desperdiçar papel, portanto tudo é feito de acordo que entre na máquina e qual é a rentabilidade, portanto isso está sempre na minha cabeça e é uma coisa muito importante. Portanto, este formato realmente surge disso e ainda hoje o apreciamos muito. Pronto. Portanto, essa é a razão. Foi muito discutido, muito falado e funcionou. Era diferente. Ninguém tinha uma revista deste tamanho. Era uma coisa, até como livro de imagem, e tem texto, não é? O texto é pequenino, realmente, é preciso usar óculos mais ou menos para ler. Mas pronto, depois sim, realmente... Ainda hoje é inconvencional. Ainda hoje é inconvencional. Pronto. O formato, este último, realmente, se vocês tiverem possibilidade de apreciar este livro, ele está em vários sítios, não é? Pronto, está à venda no nosso site, mas está na Faculdade de Arquitetura e é uma questão depois de se combinar e se calhar pronto, ter a outros noutros locais. Aquelas imagens do Mark Durden e de João Leal, quando vocês virem então a primeira página de Serralves, que aparece no filme, que é uma imagem total de uma parede branca e só... Aquele formato, vocês vão entender que é aquele formato. Claro. Aquele formato menor e metade, não pode ser de outra maneira. É mesmo é um espanto. É um espanto, certo? Parece que estão a ver uma exposição. Pronto. E, portanto, isso realmente é muito... E nós pomos a Scópio pequenina, junto àquele, e tudo faz sentido. Claro. Respondi. Sim, julgo que sim. Sim, Marta. Completamente, sim. Muito obrigada. Ok. Há mais alguém que tenha alguma questão? E acho que tem tudo a ver com essa questão que estavas a falar e que estávamos a falar da fruição, não é? Aquele primeiro exemplo de bolso para poder ter tempo de guardar, para ser nosso, não é? E outro mais escultórico, quase arquitetónico, para poder ter a sua amplitude total. É isso. É isso mesmo.
Mais alguém tem alguma questão que queira colocar? Se calhar eu aproveito então só para colocar mais uma última questão, talvez. Algum livro realizado ao longo do teu percurso em que sintas que estão refletidas todas as tuas influências estéticas? Sim, penso que o livro do Paulo Rosselli, o Olé também, mas de formas diferentes. E tem a ver tudo com essa questão de um certo classicismo, de uma busca ou de uma... Pronto, eu tenho uma influência cultural das belas artes, eu fiz o curso de belas artes, depois fiz o último ano de design gráfico, era assim que se chamava, exatamente. O que surgiu na altura? Surgiu na altura, exatamente, mas portanto tenho uma cultura, pronto, muito ligada às artes e esse lado de investigação e de, pronto, estudo de coisas, e sou muito curiosa com estas, como eu estava a falar há bocadinho dos mapas, de parede, portanto essas coisas, o cinema de uma certa época, expressionista, portanto há muitas coisas que, se eu puder começar pelo lado clássico, e o Paulo Rosselli tem essa parte, tem uma cultura enorme, falar com ele é uma coisa muito boa, com ele falamos, porque também, portanto, criámos uma relação de amizade. Esse livro portanto, ele vive em Milão, é fotógrafo que vive em Milão, portanto, fazíamos muitas videoconferências, falávamos sobre coisas, mostrávamos livros, com o editor, não é? Com o Pedro Leão também, portanto, estávamos os três, falávamos sobre o propósito, como é que... E esse lado clássico depois se rompe, se abre, mas nunca perdendo uma certa seriedade, uma certa... Por exemplo, a capa desse livro é feita em tecido, não é? É uma capa, parece uma capa, podia ser 18, 19, pelo seu formato, é um formato grande, é uma capa têxtil, tem uma gravação, um baixo relevo, tem termoestampagem, tudo isso do agrado do autor e meu, mas depois tem aquela subversão que é a colagem, que isso não é, ainda continua clássico, a colagem de uma estampa, sempre me agradou muito isso, aquelas estampas que até às vezes se levantam, não é, nos livros, de uma estampa na capa, mas essa fotografia, a escolha da fotografia, que nem sempre foi um bocadinho decidida, o autor gostaria de pôr outra fotografia, uma coisa mais relacionada com a arquitetura, e eu e o Pedro insistimos nesta, porque esta imagem é uma fotografia que ele fez dentro de um edifício para o exterior, acho que é em Hong Kong, e apanha a janela, e nós fizemos uma janela no livro, que é essa zona onde cola a estampa, que tem uma zona preta que não foi feita por nós, que é a fotografia, que tem outra janela e que se vê o exterior. Portanto, aquilo é quase como a porta da Alice no País das Maravilhas, não é? E, portanto, toda essa... Depois, a própria construção do livro, que é a tal primeira parte, que vocês depois, quando virem o vídeo tem um livro na íntegra, aquela primeira parte, escolhemos algumas fotografias do autor, quase como se fosse assim, muito rápido, vamos ver como é o Paulo Rosselli. Então, e aquilo dá uma ideia global, e depois aquela questão do livro de ter o texto da conferência, que é interessantíssima, foi das conferências que eu mais gostei de ouvir, maravilhosa mesmo, que é a forma como ele, fotógrafo, olha para a arquitetura. Ele, inclusivamente, a determinada altura do livro, que se vê que aparece a objetiva de uma máquina, em várias fotografias, porque ele achava que a máquina, que ela que fazia as fotografias, ele estava lá só para presenciar, e é muito interessante. Portanto, e essa conferência, embora o livro possa ser visto em termos visuais, porque as fotografias são muito bonitas, ver em continuidade, com uma continuidade, uma narrativa sem atropelos, mas vamos conseguindo ler o texto, com as tais folhas que estão no outro papel, com uma tipografia também clássica, ao longo, e vamos conseguindo perceber em livro, quase como se fosse um vídeo. Isso foi uma coisa extraordinária. Quer dizer, Maravilha. ok. Maravilha.
Bem, custa-me imenso terminar esta boa conversa que estávamos a ter. Penso que ainda havia muito mais, mas ficou aqui a chama para futuras conversas e penso que também ficou a faísca nos nossos estudantes, na nossa audiência, é para eles que também estamos a trabalhar. Obrigadíssima mais uma vez, Né e Artur. Foi excelente, obrigada por estarem aqui connosco, parabéns mais uma vez pela vossa apresentação e pelo vosso trabalho belíssimo. Obrigada, Né? Vou mesmo ter que passar para cumprirmos os tempos ao Exato. ao nosso colega. Ok. Pronto, Sim, muito obrigada. obrigado. Vou passar a palavra. Vítor, Ok, força. Rita, desculpa. Muito obrigado, Né, e Pedro, pela excelente apresentação e partilha de conhecimentos, foi mesmo muito enriquecedor. No ano passado tivemos o Pedro Falcão connosco, que também nos falou de livros e design editorial, e vocês vieram refrescar e dar aqui um walkthrough sobre o vosso processo, que eu acho que foi fundamental. Há muitas coisas que nós debatemos com os alunos e que muitas das vezes eles pensam que, pronto, que já não são dos dias de hoje, como, por exemplo, imprimir a maquetização do livro para verificar os ritmos, essas coisas todas. Portanto, muitos deles ficam muito espantados, mas tem que sair do computador. Pronto. E a vossa forma de apresentar foi, sem dúvida, muito útil, também muito instrutiva desse ponto de vista mais pedagógico. Há aqui uma série de questões que vocês levantaram que eu acho que são fantásticas. Infelizmente não temos muito mais tempo aqui para as debater, mas essa ligação musical, da música, dos ritmos, enfim, do design editorial, ligada a essa questão da improvisação, enfim, como é que se define o formato, mesmo esta questão do formato híbrido, de não estar na prateleira correta e que implicações isso teria junto ao público-alvo, enfim, outras coisas. Ou até o que é uma copy um newspaper, que não é um journal, não é? Mas pretende ser um newspaper, não é um photobook. Portanto, assim, há uma série de questões que eu acho que podíamos continuar aqui amanhã toda a debater. Portanto, mas não temos mesmo que passar. Portanto, queria mais uma vez agradecer-vos imenso pela vossa participação aqui. Está bem, foi um gosto. Está bem. Obrigado. Pronto, então